Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 13 a 43. De Pafos, onde embarcaram Paulo e seus companheiros, alcançaram Perge na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Lá, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura e dos profetas, mandaram dizer-lhes os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, levantando-se, Paulo fez sinal com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e fez crescer o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo o seu braço, fê-los sair de lá e durante 40 anos aproximadamente cercou-os de cuidados no deserto. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança essa terra. Isso durante cerca de 450 anos. Depois, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. A seguir, pediram um rei e Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu este testemunho: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Antes de sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: Quem suspeitais que eu seja, não sou. Mas aí vem, depois de mim, aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, filhos da raça de Abraão, e vós aqui presentes que temei a Deus, a vós foi enviada esta palavra de salvação, pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes cumpriram sem saber as palavras dos profetas, que a cada sábado são lidas. Sem encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandasse matar. Portanto, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Quanto a nós, anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais,
Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tomar a corrupção, assim já o dissera: Eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Por isso diz noutra passagem: Não deverás o teu santo experimentar a corrupção. Ora, tendo a seu tempo servido aos desígnios de Deus, Davi morreu e foi reunir-se aos seus pais e experimentou a corrupção. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, não experimentou a corrupção. Ficai sabendo, pois, irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados. Com efeito, de todas as coisas das quais não pudestes obter justificação pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito no livro dos profetas. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei. Porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditaríeis, se alguém vô-la narrasse. À saída, convidaram-nos a falar novamente sobre as coisas no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos praticantes seguiam Paulo e Barnabé, e estes, entretendo-se com eles, persuadiram-nos a que perseverassem na graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um trecho um pouquinho mais longo hoje, mas muito necessário para nós, porque traz aqui uma realidade muito bonita e alguns trechos que, quando nós classificamos promessas, ordens e princípios eternos, nem sempre ficam claros para nós. Não são assim aqueles trechos óbvios, né? bem mais simples. Mas a gente vai caminhar com esse trecho todo junto aqui. Bom, começando com algumas ordens, né? No versículo 16 aqui: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. Então, um convite a ouvir a palavra de Deus. E não é só uma palavra qualquer. Ali eles estão em missão. Vamos lembrar que Paulo e Barnabé foram na sinagoga e eles não ficaram lá: olha, dá uma deixa aí para eu falar, tá? Por favor, me ajuda aí. Eu posso falar? Cheguei agora, vim de fora. Não, eles foram convidados. Foi-lhes concedida a oportunidade e Paulo não desperdiçou. Ergueu a mão e falou: eu quero falar. Posso falar? Então eu vou falar. E assim Paulo foi falando e dando ali o seu testemunho de Jesus Cristo. Mas ele começou lá de trás, lá do início, né? Então, esta palavra de ordem vinda através da boca de Paulo é aquela semelhante ao que Jesus disse: que escutai, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Semelhante a isso. Por quê? Porque Paulo sabe que o que ele vai trazer de ensinamento é algo que eles não têm. É que aqueles homens precisam mais do que tudo. Por quê? Porque ali está sendo anunciado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como era costume dos judeus, e se a gente parar para pensar no discurso de Estevão, olha que ironia, Paulo que viu Estevão e aprovava o martírio de Estevão, Estevão começa também lá do Antigo Testamento, lá dos profetas, contando essa história. Por quê? Porque é necessário, principalmente para os judeus, que eles entendam que os profetas falaram a respeito de Jesus. Eles precisam enxergar essa verdade. E Paulo faz esse caminho com eles.
E chama muita atenção já essa promessa aqui no versículo 22, quando ele vai falar de Davi. Removido este, quem é este? Este era Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei e dele deu este testemunho: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Olha aqui a promessa. Davi fará em tudo a minha vontade. E Davi foi fiel. Ele pecou. Não, Jesus não pecou, né? Foi o fiel sem pecado. Claro, filho de Deus. Mas Davi pecou. Mas quando Deus escolheu por quê? Porque ele era um homem segundo o seu coração. Justo, temente a Deus. Então aqui também tem um princípio eterno. Um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. É claro que se a gente olhar para a classificação, né? Vamos classificar Davi, né? Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, ele é este homem e Deus escolheu ele por causa disso. É uma qualidade específica de Davi, de ser um homem segundo o coração de Deus. Versículo 23. Da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador que é Jesus, outro princípio eterno. Por quê? Porque é outra verdade que não muda. Jesus é esse Salvador que Deus fez surgir em Israel. E aí, você vê que Paulo, ele já, nesse discurso, ele já introduz, ligado a Davi, e isso é uma verdade muito concreta, a pessoa de Jesus Cristo. Virando a página aqui, no versículo 25, vem uma promessa. Quem suspeitais que eu seja, não sou, mas aí vem depois de mim aquele a quem não sou digno de desatar a sandália. Está falando de quem? João Batista, lá, então versículo 25. E estando para terminar sua carreira, ele dizia. Então, João apontou para Jesus. Ele é aquele do qual eu não sou digno de desatar minha sandália. Não sou eu quem vocês estão pensando. Não sou. Ele vem depois de mim. E vem e tem essa autoridade. Promessa de Deus. Promessa da vinda de Jesus. E agora, dos versículos 26 ao 33, nós temos uma série de princípios eternos e é muito importante a gente estar atento porque aqui Paulo, ele está dando uma profissão de fé já cristã, mas do seu jeito, né? Pedro faz de um jeito e Paulo faz de outro jeito, mas é a mesma fé. E como a gente sabe que isso é uma profissão de fé? Porque, olha o que ele diz: irmãos, filhos da raça de Abraão, ou seja, chamou lá do início onde a fé começou, e vós aqui presentes que temeis a Deus, homens que temem a Deus, que estão aqui, a vós foi enviada esta palavra de salvação. E aí ele começa a dizer o que aconteceu com Jesus e que isso foi para se cumprir tudo o que os profetas diziam. Ou seja, toda essa dinâmica de fé aqui, ela é verdadeira e digna de ser testemunhada. Esse trecho é um grande testemunho de fé que Paulo está trazendo. Está dizendo, nós somos destinatários dessa mensagem e estamos enviando a vocês. Nós viemos aqui testemunhar isso. Nós viemos dizer que isso aqui vocês podem acreditar como uma verdade. Versículo 27 segue, né? Pois os habitantes de Jerusalém e seus chefes cumpriram sem saber as palavras dos profetas que a cada sábado são lidas. Olha só, que testemunho. Todo sábado você vai na sinagoga para ouvir isso se cumpriu em Jesus. Por isso aqui está anotado como princípio eterno, porque é uma profissão de fé. E das mais importantes, principalmente aqui no início da igreja.
em que essa ligação precisava ser feita entre os profetas e a pessoa de Jesus Cristo. E aqui no versículo 28 segue: sem encontrar nele motivo algum de morte, condenaram-no e pediram a Pilatos que o mandasse matar. Quando, pois, cumpriram tudo o que estava escrito a seu respeito, retiraram-no do madeiro e o depuseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por muitos dias apareceu aos que com ele tinham subido da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Quanto a nós, anunciamos-vos esta boa nova, a promessa feita aos nossos pais, lá atrás. Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito nos Salmos. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja, a ligação feita de maneira perfeita. Do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Dos profetas com o que aconteceu com Jesus. Veja, Jesus cumpriu tudo. É nele que vocês devem acreditar. Mas ele vai continuar. Continuar com os salmos. Primeiro ele citou esse, tu és meu filho, hoje te gerei. Depois ele vai continuar. E que o tenha ressuscitado dentre os mortos e ele não deva tomar corrupção, assim está, já dissera, eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Por isso, outro diz, noutra passagem, não deixarás o teu santo experimentar corrupção. Por que Paulo está citando essas duas passagens aqui, que são duas promessas? Versículos 34 e 35. Porque aquelas pessoas não viram Jesus ressuscitado. Não viram. Como eu e você não vimos. Não vimos com os nossos olhos. Não tocamos em Jesus como os 12 e os outros discípulos mais antigos que tiveram essa experiência de ver Jesus ressuscitado. Ver o corpo, tocar o corpo de Jesus, comer com ele. No entanto, nem por isso é mentira. Jesus disse a Tomé, feliz é aquele que não viu e crê. E vai crer. E vai crer por quê? Porque vai crer no testemunho da igreja. E Paulo está chamando esses salmos, essas passagens da Sagrada Escritura para testemunhar em favor da ressurreição de Jesus. Para testemunhar. Então, assim, um homem de fé, como ele começou? Vós que sois da raça de Abraão, que temeis a Deus. Então, um homem de fé que teme a Deus, ele vai acreditar na palavra. Aquilo que é o ensinamento da igreja vai bastar para que a fé dele se acenda. E não ficar dependendo de provas. Não, preciso ver, preciso tocar. Não mais. Para o homem de fé, não. Por isso, o Tomé teve que ouvir de Jesus. Não seja incrédulo, mas fiel. Então não sejamos incrédulos, mas fiéis. Fiéis como verdadeiros homens de Deus. Versículo 30 e continua. Tendo ao seu tempo servido os desígnios de Deus, Davi morreu. Olha, então essa palavra não dizia de Davi. E foi reunir-se aos seus pais e experimentou a corrupção. E agora a prova de que essa palavra ela diz de Jesus. Ó, versículo 37, aí vem 38. 37, 38, 39, princípios eternos. Olha aqui, ó. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, não experimentou a corrupção. Porque ressuscitou, está vivo. Ficais sabendo, pois, irmãos, é por ele que vos é anunciada a remissão dos pecados. Olha, que príncipe eterno maravilhoso. Maravilhoso, direto. É por ele, ressuscitado, que vos é anunciada a remissão dos pecados, com efeito de todas as coisas das quais não pudesses obter a justificação pela lei de Moisés, porque não dava, né? Tinha que ser constante e não justificava. Por ele é justificado todo aquele que crê. Jesus é maior que Moisés. A salvação vem de Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí vem uma outra ordem, importante por causa da promessa que vem a seguir. A ordem está no versículo 40. Vede, esse vede aqui é um vede de ordem, né? Ficai atentos, presta atenção, cuidai para que isso não aconteça, né? Se pudesse mudar, né, seria isso.
Vede, pois, que não vos sobrevenha. Está vendo? O que está escrito no livro dos profetas. Então, se esforce para que isso não aconteça com você. Isso o quê? Aí vem a promessa. Versículo 41. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei, porque eu vou fazer, ainda em vossos dias, uma obra da qual não acreditaríeis se alguém vô-la narrasse. Ou seja, o que eles estão ouvindo é algo tão maravilhoso que, assim, para os desprezadores, para quem despreza a fé, é uma obra que parece inacreditável, parece mentira. É tanta graça que parece mentira. Então que não aconteça isso conosco, que a gente se torne desprezador da palavra de Deus, porque a pessoa que está narrando está dizendo a verdade. Mas para aquele que é um desprezador, que ele tem que ver tudo e tem que provar tudo ao seu modo, isso vai parecer o quê? Uma obra que, mesmo se alguém narrar, não vai acreditar. E está aqui, ó, vou ler de novo a promessa, versículo 41. Olhai, desprezadores, maravilhai-vos, porque depois que aconteceu, e não tem mais tempo de crer, você vai se maravilhar. Mas, e desaparecei. Olha só. Porque eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditaríeis se alguém vô-la narrasse. Essa é a obra que Paulo e Barnabé e seus companheiros estão apresentando. Mas é preciso ter fé. Ter fé. Você tem fé? Você acredita nesta palavra? Veja que, do seu jeito, Paulo professa a fé. Por isso, na igreja, Pedro e Paulo são essas colunas da fé. A gente tem a festa no meio do ano, né? São Pedro e São Paulo. Festa dos apóstolos, Pedro e Paulo. Cátedra de São Pedro, se não me engano, que se celebra nesse tempo. Mas se fala de São Pedro e São Paulo porque são colunas da fé. Pedro confirmando os irmãos judeus. E Paulo confirmando os irmãos de origem pagã. De um mesmo modo. Testemunhando Jesus Cristo, que através do Antigo Testamento, Deus preparou um povo todo esse tempo para que na plenitude dos tempos Jesus viesse e cumprisse tudo. E depois deixasse a igreja para continuar o seu legado. Até ele voltar. E ele vai voltar. Amém? Trechos maiores, né, são tão ricos de coisas, né, merecem uma atenção maior. Mas vamos lá. Vamos anotar no nosso diário. Promessas de Deus. Anota aí. Versículos 22, 25, 34 e 35 e 41. Ordens de Deus, versículos 16 e 40. Princípios eternos, versículos 23, de 26 a 33 e de 37 a 39. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Vamos anotar isso no diário também, né? Porque essas promessas, ordens e princípios eternos é para escrever no diário. E vamos lutar para viver. Se você é novo aqui no canal, quero convidar a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque o seu like evangeliza. E juntos vamos fazer a Bíblia toda, com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Bom, esse é o convite que eu faço para você. E estou muito feliz que cada dia mais
mais pessoas vêm caminhar conosco. Claro, é preciso um esforço, gente, de fidelidade. Um esforço. Esse canal existe para que o seu esforço seja acompanhado. Ou seja, você não precise fazer esse esforço sozinho, buscar o seu lugar sozinho, se preparar para fazer o seu estudo sozinho. Você entra no canal e a gente faz juntos. Esse é um convite, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.